Então, gente, voltando aqui para o nosso quarto vídeo dessa aula, eu estava falando sobre a importância da gente dialogar com a cultura e dialogar com a ciência, tá? Aí tem alguns filmes interessantes, né? Deus Não Está Morto. Tem uns filmes aí bacana de universitários. O pastor, o antropólogo Rodrigo Silva, ele também tem uns vídeos bacana que fala sobre o diálogo com ateus, né? Com argumentos que a gente deve prestar atenção, que a gente deve se ocupar em saber explicar, né? Nós agora vivemos também num tempo onde tantas coisas da nossa fé são questionadas, né? Sobre casamento, sobre o sexo antes do casamento, por que sim, por que não. Então, por favor, não trate isso de uma maneira leviana, de uma maneira displicente, porque esses princípios são muito caros para a nossa fé. São muito caros na palavra do Senhor, para nós simplesmente querermos ser modernos, atuais, aceitáveis, né? E aí a gente acaba abrindo mão de tudo, né? Eu me lembro uma vez que uma conhecida minha, que se dizia evangélica, né? Aí ela estava me contando, o fulano de tal, uma pessoa que não era evangélica, né? E vivia uma vida assim totalmente fora dos princípios bíblicos cristãos, tá? E aí a pessoa falou assim, eu gosto tanto de conversar com você, porque você não cobra nada, o teu evangelho é tão legal. Poxa, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e para você tá tudo bem, você não me chama nem para ir na igreja. E ela falou assim, mas para que eu tenho que te chamar para ir para a igreja? Então só quem vai para a igreja que vai ser salvo? Tem gente que está na igreja que não vai ser salvo. Eu falei, Jesus de Nazaré, não é isso que tem que ser falado para o não cristão, gente. Para eles tem que ser apresentado o evangelho. As nossas críticas internas não são para ser falada com o não crente. Quando eu nasci num lar que minha mãe era cristã, metodista, meu pai não era crente, ele se converteu, já era juvenil. Então, minha mãe nunca trouxe um problema da igreja para dentro da nossa casa. E se tivesse acontecido alguma coisa na igreja que ela precisava explicar pra gente, ela chamava a gente no quarto e ela então explicava, olha, isso aconteceu assim por causa disso, mas a gente tem que fazer assim, nanana. E ela corrigia, se tinha que corrigir algum rumo, alguma coisa que aconteceu e ficou meio esquisito, que poderia ficar esquisito pra gente entender, ela então explicava e corrigia o que tinha que ser corrigido. E eu me lembro que uma vez o meu pai entrou no quarto, assim, né, sorrateiramente, para ver o que minha mãe estava contando ali pra gente. E nós somos 4 filhos, né, um irmão mais velho que não estava ali com a gente e 3 irmãs. Então estávamos nós 3 ali escutando atentamente o que minha mãe estava explicando, né? E meu pai entrou, vocês estão de segredinho, é? Aí a minha mãe sabiamente falou, segredinho de mulher. Aí meu pai regalou os olhos, pensou, ela deve estar explicando alguma coisa aí, né? Que é melhor eu não ficar aqui não. E aí ele foi embora. Mas minha mãe nunca ficou tratando de problema de igreja, de membro de igreja, de conflito, de pastor, de nada. A igreja pra gente era o melhor lugar da terra pra gente ir, era na igreja. Era a nossa alegria. Por quê? Porque minha mãe nunca falou mal da igreja, nunca falou mal do povo de Deus, nunca falou mal dos líderes, nunca falou mal dos pastores. Então, nós crescemos amando a igreja. Aí, às vezes, desculpa aqui meu parêntese, né? Às vezes os pais falam, por que será que meus filhos se desviaram? Ou que os filhos do fulano não querem mais a igreja? Mas, meu Deus, você chega em casa e fala mal da igreja o tempo todo. A criança não é débil, né? Então, a criança e o adolescente vai pensar, o que eu vou fazer lá? Só tem gente louca. Só tem gente da pior espécie. Gente ciumenta, invejosa, não sei o que. Porque é o que eu escuto na minha casa. Então é melhor, pelo menos eu vou curtir o mundo, né?
Então, a resposta, olha aí, tudo está dentro desse nosso tema. A resposta que eu dou. Como é que eu vou dialogar com a ciência? É abrindo mão dos princípios da palavra do Senhor? Como é que eu vou dialogar com a cultura? É relativizando a Bíblia? Não. É compreendendo e aprendendo a falar, a me expressar da melhor maneira possível dentro dos temas que são polêmicos. Sabendo de uma coisa, irmãos? Existem situações também que as pessoas não querem ouvir. Então, se elas não querem ouvir, não é hora de falar. Procurar o momento certo, a ocasião certa, mas também não ser covarde. Olha como é que é tênue, né? É uma balança difícil de equilibrar. Se eu não falo, eu estou me omitindo? Às vezes sim. Mas se está uma confusão, às vezes você precisa falar para botar ordem. Por isso a gente tem o Espírito Santo querido, né? A gente fica em oração, Senhor, e agora? Né? Como é que eu faço? Mas é muito bom, muito importante que a gente saiba explicar a nossa fé. Por que eu não aceito a poligamia? Por que a gente prega o sexo só depois do casamento? Por que a Bíblia diz que o homem tem que casar com mulher e mulher com o homem? Né? E um monte de porquês. A gente tem que saber a resposta. E não é a resposta do eu acho, é minha opinião. Não é isso, não. É o que a Bíblia diz. E o que a doutrina da igreja diz. É isso. Simples assim. É estudar e conhecer e saber explicar. Deixa eu seguir mais um bocadinho aqui. O terceiro ponto que a gente vai fazer dentro dessa disciplina é de repensar a apresentação da fé em Deus, esse Deus criador, e no ser humano criado à imagem de Deus. Então, gente, tem tanta maneira maravilhosa da gente comunicar Jesus, né? Nós precisamos nos preparar para isso. Como que a gente fala de Jesus no mundo em que as pessoas relativizaram tudo? Ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, né? Então as pessoas perderam, é chamado de sociedade líquida, perderam os fundamentos. Então tudo é possível. Como é que a gente age dentro dessa sociedade tão volúvel, tão líquida, onde tudo vale, onde tudo é possível? Nós precisamos nos preparar para essa realidade atual. Finalmente, nós também queremos apontar as consequências mais relevantes do encontro entre a antropologia teológica cristã, é basicamente isso que a gente está falando, né? E essa ciência e cultura pós-moderna. A gente está num mundo virado de cabeça para baixo. Olha, meus irmãos, se você tem universitários na sua igreja, tenha momentos de oração com eles, sabe? Juvenis, adolescentes, ore por eles, as crianças, porque existem ambientes tão hostis ao evangelho e ao cristianismo, porque a gente dentro da igreja, quer dizer, às vezes nem dentro da igreja, né? Mas teoricamente, dentro da igreja, é um ambiente tranquilo para você fala uma linguagem mais ou menos igual. A gente tem um comportamento, uma cultura cristã, né? A gente tem uma cultura cristã que a gente vive muitíssimo dentro da igreja. É muito mais tranquilo. Agora, por isso é preciso que tenham fundamentos, raízes profundas. Porque quando chega lá fora, muitas vezes esse jovem, ele passa muitas dificuldades. Você deve conhecer, eu conheço, muitos jovens que foram para a universidade se desviaram. Que aí sexta-feira vai para barzinho, vai tomar chopp. Não, vou só acompanhar o pessoal. Aí, cara, deixa de ser bobo, toma pelo menos um copinho aqui. E daqui a pouco, e você sabe disso, né? E começam a relativizar e fazer chacota, e ninguém gosta de passar,
vergonha, né? Ninguém gosta de passar chacota. Alguém gosta? Ninguém gosta. E muitas vezes os nossos jovens passam por isso. Eu entendo que aqueles que fazem a faculdade por EAD sofrem uma pressão muitíssimo menor, porque não tem esse espaço físico de convivência, né? Muitas faculdades optaram pelo EAD, que é um recurso mais econômico, é mais barato, e muitas vezes vão na universidade para fazer a prova, né? Então é muitíssimo mais tranquilo. Mas aqueles que precisam ir diariamente a esse ambiente universitário, nem sempre é um ambiente saudável para o cristão. Então é necessário que essa juventude tenha argumentos, especialmente a juventude, tá? Quem sabe promovermos nas nossas igrejas, pensando aqui nessa resposta e nesse diálogo com a ciência e com a cultura, momentos de filmes como esse que eu falei, momentos de debates, de palestras, né? Levar pessoas que possam estar falando, ou até assistindo vídeos de cristãos que trabalham temas assim que são mais espinhosos, que às vezes a gente não está muito habituado a lidar, que na nossa época de criança, de adolescente, não eram essas perguntas que eram feitas. Mas nós, como atuais pastores, ou aqueles que ainda serão futuramente pastores e pastoras, nós precisamos estar antenados, estar atentos. Que perguntas estão sendo feitas nessa sociedade? Que perguntas ou que hipóteses a ciência tem trazido? E aqui eu quero abrir um parênteses antes de terminar essa minha quarta aula aqui, quarto pedacinho da aula, é que a ciência não tem a palavra absoluta e final. Quando você estudou ciências, desde o ensino fundamental, depois o ensino médio, você sabe que a ciência ela é uma contínua busca sobre respostas. E ela vai levantar hipóteses que hoje estarão vigorando e daqui a tanto tempo pode ser suprimida por outra hipótese que vai estar mais aprimorada ou até antagônica a essa atual. A gente vê isso muitas vezes na história. Então, às vezes, a gente quer colocar a ciência estando acima até da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, cuidado, né? A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. Então, esse diálogo de fé e ciência não pode se misturar. Não pode se misturar no sentido de não pode se confundir. Não de não pode haver, mas não pode se confundir uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aonde pode haver convergência e aonde há divergência. Então, preciso a gente ter cuidado, por exemplo, com o macroecumenismo, onde você quer colocar em pé de igualdade todas as formas de religião, por exemplo, todas as formas de Deus, por exemplo, como se mudasse só o nome, mas fosse o mesmo Deus. Você sabe que não é isso. Você sabe que não é isso. Então, a gente tem que ter cuidado com esse macroecumenismo. A gente tem que saber conversar, dialogar, explicar a nossa fé, aprimorar essa nossa fala para que a gente possa ser o mais compreendido possível, né? Mas sem perder o rumo dos nossos fundamentos, daquilo que é essencial. Lembrando que nós temos como pano de fundo essa visão integral do ser humano. Então, a antropologia teológica ela não vai lidar com o homem, só o espírito do homem, né, na sua vida pós-morte, não é isso. Já dei vários exemplos na aula de hoje, que vai sim mostrar esse ser humano na sua integralidade, na sua complexidade, nos seus anseios, né, nas suas crises, nas suas conquistas. Vai ser uma antropologia de integração, capaz de articular de maneira inclusiva a pluralidade
da dimensão do ser humano, tá? Então, essas questões aqui se referem-se mais diretamente à confissão de fé no Deus Criador. Embora não separa a fé no Deus Criador da fé do Deus Salvador. Então, a criação é já o início da salvação. Esse plano de Deus de salvar, de estar junto do ser humano, que foi criado com amor, a sua imagem e a sua semelhança, ele não vai ser perdido em momento nenhum da história bíblica. Você vai de Gênesis a Apocalipse ver a revelação desse Deus Criador Salvador. E o que se afirma aqui é a respeito da dimensão criadora, divina, que se mantém sempre numa relação de inclusão e numa relação salvífica do ser humano, né? Um Deus que não está lá no Olimpo, só olhando o ser humano, vamos ver o que vai acontecer. Não é isso. A Bíblia não revela Deus assim. A Bíblia vai revelar um Deus que vai se misturando com a gente, e a gente que vai se misturando com Deus à medida do que a gente vai se convertendo, a gente vai se abrindo, a gente vai se achegando, a gente vai entendendo que a Bíblia vai dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse buscar-me-eis não é um buscar um dia, é uma vida de busca. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai se aprofundando nessa revelação desse Deus Criador e Salvador, que tem a sua plena revelação a nós através de Jesus Cristo, seu Filho, né? Então, a história da Bíblia é uma história incrível, e a antropologia teológica vai fazer esse diálogo entre esse Deus poderoso, onipotente, que cria todas as coisas, que cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, que se revela na história continuamente a esse ser humano que perdeu a sua glória ao ceder ao pecado, né, ao optar para comer o fruto que era proibido. Mas Deus, apesar de tirar o homem do jardim, Deus continua cercando esse homem, esse ser humano, o tempo inteiro, né? Até que ele se revela e envia seu filho para completar toda a sua trajetória, que vem lá desde Gênesis até a gente chegar no nascimento de Jesus. E depois a gente vai vendo no Novo Testamento, nos Evangelhos, no Atos dos Apóstolos, nas cartas, né, a coroação de todo esse processo até chegarmos ao Apocalipse, que vai trazer ali a revelação das coisas gloriosas que acontecem no céu, que acontecerão na terra. Então, essa disciplina ela é muito fundamental na tua formação teológica e na tua formação acadêmica, tá? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.